Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Entrevistando Alunos de Cálculo. Aqui nós vamos lidar com as maiores dificuldades dos alunos que estão tentando passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é por que as aulas online de cálculo são melhores que as aulas presenciais. Hoje a entrevista vai ser com Paulo Jefferson. Fala, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Você tá falando de onde, cara? Fortaleza, você Ê, vida boa, pertinho da praia, né? perto da beira-mar. Bom demais. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidade aqui é muito boa, só não tem praia. É o único defeito daqui. Você tá fazendo qual curso? Engenharia mecatrônica. Mecatrônica? Legal. É. Eu sou da engenharia civil. Mecatrônica. Interessante. Mecatrônica é uma variação da engenharia mecânica, não é? Acho que é um ramo da Estuda engenharia robótica. mecânica. Estuda robótica. Estuda robótica, entendi. Legal. E você está começando agora? Você está em qual período? Eu tô no segundo período. Segundo período? Entendi. Nessa parte mais básica, normalmente tem a matéria de cálculo, né? Mas só que não foi muito. Você não gostou dessa matéria, não? Não. Porque teve muito curso. Teve 6 cursos. Aí só consegui passar em 3. É muita matéria ao mesmo tempo, né? Entendi. Você sabe quais cálculos você vai ter no seu curso? Tem um cálculo 1, 2, você sabe que você vai ter outro? Acho que é só 1 e o 2. Só 1 e 2, porque tem faculdade que tem o 3, tem o 4. Ou então, às vezes, você tem o 3 e o 4 com outro nome. Porque pode aparecer como equações diferenciais. Tem faculdade que muda o nome. É uma matéria de cálculo com um nome diferente. Mas o cálculo 1 e o 2 você sabe que você vai ter, né? Sei. Não, beleza. Se passa, vai participar da entrevista. Vai ser engraçado. Esse passa o teu nome? Calopsita. Calopsita, é? Como é que você chama ele? Ele tem um nome? Calopsita. Ele não tem nome, não? Tem nome. Mas só que eu me esqueci agora. Que meu é irmão, isso? Meu irmão dá nome Esqueceu o pra nome eles. dele? Ele nasceu, não? Não, porque é meu irmão. Meu irmão dá nome pra eles. Ele nasceu, não, entendi. Como que você me conheceu, Paulo? Eu te conheci pelo WhatsApp. Ou WhatsApp não, pelo Instagram. Pelo Instagram? Aham. Apareceu um vídeo meu pra você? Foi. O que eu falava nesse vídeo? Apareceu um vídeo. Você lembra? Um vídeo lá que ia passar em cálculo. Aí eu fui vendo aí. Até passar uma mensagem pro senhor. Dizendo lá. Legal, legal. Você interessou nesse negócio de passar em cálculo, né? Você já tentou passar ou é essa a primeira vez que você está fazendo cálculo? Não, eu vou tentar passar no outro semestre. Você vai tentar o cálculo 1 no próximo semestre? Em julho? Entendi. Você está no segundo período, então você já tentou fazer cálculo, né? Você tentou fazer cálculo uma vez. E como é que foi? Conta aí sua experiência com essa matéria. Foi muito ruim, mano, né? Teve muita coisa que não foi ressaltada no vídeo. Aí. Teve muita coisa assim que... Sim, teve 40 vídeos que ela não fez. Nossa, então faltou aula. O que foi planejado... Nossa. Mas a prova caiu tudo que estava planejado. Mas não teve aula. Não, teve aula não, mas... Ela gravou lá uma gravação, mas só que não deu pra entender muita coisa, não. As aulas foram online, né? E você não entendeu as aulas dela? Pois é, foi isso. Por que você não entendia as aulas dela? Tá? Era difícil demais? Qual era o problema da aula? Alguma coisa assim, mano. Alguma coisa assim. Difícil, dificuldade.
Você achava difícil, você não entendia nada que ela falava. Pois é, No cálculo 1, realmente. no cálculo 1 ela falava sobre o quê? Limite, derivada. Falava sobre gráfico, sobre, sobre limites, derivada. E isso. Você teve pré-cálculo também? Aquela matéria de funções? Caiu essa parte também ou não? Função de primeiro Eu não grau, sei segundo não. grau. Acho que não. Então, ela já começou o cálculo com limite e derivada mesmo, né? Essa parte do Não, pré-cálculo não não, ela teve. não começou com limite derivado, não. Ela começou foi no pré-cálculo mesmo. Ah, então teve uma revisão ali do pré-cálculo, né? Gente, O pré-cálculo, basicamente, ele revisa a matemática do ensino médio. Função de sim. primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, trigonometria, função modular, produto notável, essas coisinhas que, assim, não é uma matemática básica, né? Porque a matemática básica é antes do pré-cálculo. Matemática Sim. básica é, por exemplo, operação com fração, porcentagem, MMC, mais aquela matéria que você estuda quando você era criança, né? Pô, adição, É, subtração, isso que é matemática básica. Agora, o pois é. pré-cálculo é um pouco mais avançado. E você é bom no pré-cálculo ou você tem dificuldade nessa parte também? Tem dificuldade também. Então, provavelmente foi por isso que você não entendeu a aula dela. Foi. Por isso mesmo. Por Foi isso por mesmo que isso. eu tô aqui. E assim, normalmente os professores, eles já assumem que o aluno sabe o pré-cálculo, já sabe aquela matemática do ensino médio. Então, eles já começam passando um monte de coisa sem explicar, né, com calma antes. E acho que essa é a maior dificuldade dos alunos, né, que não tiveram uma base boa em matemática. Realmente, a maior dificuldade é essa mesmo. Porque, imagina, se o professor fosse revisar toda a matemática do ensino médio, não ia dar tempo dele ensinar o cálculo, né? Mas Às vezes, eu acho que nem é culpa do professor, não. Acho que é normal isso acontecer. Algumas faculdades ficam um semestre inteiro no pré-cálculo para revisar muito bem, sabe, com muita calma essa parte. Agora, tem faculdade, que né, parece que foi o seu caso, já começa com o cálculo, faz uma revisão ali de 1 ou 2 aulas do pré-cálculo e já pois começa é, com derivado e tal. Então, se você tiver aquela base fraca em matemática, é muito difícil acompanhar. Você não entende o que ela está falando no quadro, você não entende a linguagem do professor, né? Eu tenho muito aluno com essa dificuldade. Enfim, por que você decidiu participar da jornada Passei em Cálculo? O que você espera desse evento aí? pra mim passar em cálculo. Cálculo É, 1 no esse é o próximo seu semestre. objetivo, né? Passar em cálculo no próximo semestre. Entendi. Ó, a jornada vai começar daqui um dia, né? Vai começar amanhã já. Sim, Bacana. Essa jornada eu vou te mostrar o melhor caminho para você passar nessa matéria. Então, não importa se você tem muita dificuldade em matemática. Porque quando você pega o cálculo na faculdade, parece que é uma matéria muito difícil, pois é. muito extensa, você não sabe por onde você começa, não entende a aula do professor, você vai pegar o livro, aí é pior ainda. Então parece uma coisa impossível. Mas não precisa ser assim. Não precisa. Tem um caminho que facilita demais a sua vida. Existem vários macetes. Por exemplo, tá vendo essa integral aqui, ó, que eu tô colocando? Opa, desse lado aqui, ó. Espera aí que minha mão Sim, tá aparecendo, tô ó. vendo. Tô Esse vendo. lado aqui, ó, tem uma integral aqui do x ao quadrado e elevado a 3x. O professor de faculdade, na hora de resolver esse tipo de questão aqui, nossa, é uma loucura. Você usa a integração, a fórmula por partes, e dá tipo mais de uma página de resolução. E dependendo do professor, ele ainda demonstra a fórmula. Aí fica enorme. E o aluno que não tem uma base boa, né? Porque você chegar em integrais, você tem que saber limites e derivados. Então, se você chegou já em integrais sem a base, provavelmente você vai ver integrais no cálculo 2. Vamos supor que você chega lá no cálculo 2. Talvez, né? Ou Oi? talvez não, vou ver mesmo. Você vai ver no cálculo 2, né? É, vou Integrais. ver. Muita Uhum. gente passou no cálculo 1 sem saber a matéria.
Porque no regime online, né, a prova é online, não tem muita fiscalização, Sim. o pessoal consegue Aí tem passar aquele foto cálculo, né? Também aí. Photomath, tem um monte de aplicativo que resolve para você. Pois é. Então, no regime online, tem esse problema que os alunos estão passando sem saber a matéria. Só que você concorda comigo que esse ano a chance de voltar a ser presencial é muito alta? Muito alta. Muito Vai alta. começar agora, em 7 de fevereiro. Aí, eles já confirmaram que a aula vai ser presencial? Já confirmaram. Faz sentido, porque o comércio está voltando, né? A pandemia parece que já está no final. Enfim, imagina, você não passou em cálculo 1, mas vamos supor que você conseguiu passar. Você colou e tal, usou um aplicativo, fez a prova em grupo, que 90% dos alunos estão fazendo essa pandemia. Vamos supor que você passou no cálculo 1 sem saber, e chega lá no cálculo 2 e aparece um exercício desse aqui para você, ó. Essa integral aqui, x ao quadrado é elevado a 3x. Eu não ia saber nada. 3x. E assim, o professor da faculdade, para ele resolver esse exercício aqui, ele tem que seguir as normas do livro, a notação do livro, entendeu? Não é que ele quer dificultar a sua vida, porque na faculdade existem regras. Ele não pode chegar lá e falar, usa esse macete aqui para o negócio ficar mais fácil. Não é assim, né? A aula é toda formal, tem que demonstrar tudo. Então, o que eu faço, na verdade, o que eu faço é eu traduzo a aula para os alunos, entendeu? Eu pego aquela linguagem difícil do professor e passo numa linguagem mais prática, entendeu? É assim. Você não precisa ficar demonstrando a forma, entendeu? É assim. Não é tão difícil assim, ó. Esse exercício, por exemplo, usando o método tradicional, o método que o seu professor vai passar, quando você chegar no cálculo 2, ele vai resolver isso aqui usando integração por partes e vai ficar enorme. Vai dar tipo umas 2 páginas, fica gigante o quadro. Normalmente os alunos têm muita dificuldade nesse tipo de exercício. Tem um macete, cara, que dá para fazer exercício de cabeça. Juro para você. Em menos de 30 segundos eu resolvo esse exercício para você. Esse aqui, ó. A integral do x ao quadrado é elevado a 3x. Então, tem vários macetes que facilitam a sua vida. Entendeu? Como você não está fazendo matemática, você não vai ser um calculista, você não tem que saber a matéria de cálculo toda, né? Demonstrar todas as formas. Tem que saber o básico ali. Tem que tirar um 10, não. Tem que tirar só pelo menos a média. Isso. O objetivo, né, da maioria dos alunos é passar em cálculo e saber ali a base, né, usar o cálculo como uma ferramenta para aprender as matérias mais avançadas, né? Você está aí estudando robótica, com certeza você vai usar o cálculo para uma matéria mais avançada lá para frente. Você vai usar o cálculo mais como uma ferramenta. Então, você não precisa dominar o cálculo inteiro, porque o cálculo é muito extenso. Se você pegar o livro é gigante, tem matéria demais. Só que o que a gente aprende na faculdade é tipo 10% do cálculo. Pois é. Não tem como. Só 10%. É impossível passar a matéria inteira de cálculo numa prova, entendeu? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com provas antigas, para entender como que o professor gosta de cobrar a matéria. Porque se você fizer cálculo 2 na mesma faculdade com um professor, se você pegar um outro mesma professora. É a mesma professora do cálculo? Vai ser a mesma professora. Vai ser a mesma professora. Legal. Vamos supor que muda a professora. Entra um outro professor no lugar dela. A matéria muda completamente. Pois é. Entendeu? Porque como o cálculo é muito grande, cada professor gosta de cobrar um detalhe diferente. Tem professor que gosta de cobrar demonstração de fórmula. Tem professor que gosta de exercício direto. Tipo, resolva os limites. Aí põe lá, A, B, C, D, E. Resolva os derivados, direto. Entendeu? É só saber aplicar a resolução, acabou. Agora, tem professor que gosta de resolução de problemas, da aplicação dos exercícios. Então, tem lá um texto de 10 linhas, aí você tem que ler, interpretar, para depois usar limite derivado integral, entendeu? Então, basicamente, tem esses 3 tipos de professor que gosta de demonstrar a fórmula, que normalmente é o mais chato, é o mais difícil. Professor bem direto, resolva as integrais, resolva as derivadas. E tem professor que gosta de aplicação, entendeu?
Aí você imagina um exercício de derivada assim, ó. Você está lá no campo de futebol, aí o jogador chuta a bola para cima, faz uma parábola, aí eu quero saber o ponto máximo da parábola, tem que calcular a tangente no ponto aqui, tá entendendo? É um exercício contextualizado. Então, eu acho que uma dica que ajuda muito o aluno a passar em cálculo é você entender como que o professor gosta de cobrar. Porque você otimiza seu tempo, entendeu? Uhum. Se o seu professor não gosta de demonstração de forma, para que você vai perder o seu tempo com isso? Né? Pois é. Afinal, você não quer dominar a matéria inteira, você quer passar em cálculo. E você não tem só a matéria de cálculo também, né? Tem várias outras. Normalmente a gente faz 5, 6 matérias ao mesmo tempo. Então, otimizar o seu tempo de estudo faz muita diferença. Então, quanto mais provas antigas você tiver do professor, melhor. Você pega o plano de aula, pega as provas antigas e monta um cronograma otimizado, entendeu? Você conseguir passar de uma forma mais tranquila. Chega naquela semana de prova, por exemplo, naquela loucura, 5 matérias e tal, aí você tem que escolher alguma matéria para você dar prioridade, né? Imagina, você chega na véspera da prova e tem o cálculo inteiro para estudar. Agora, se você já tiver as provas antigas, será ter uma noção. Ó. Ela gosta de cobrar mais exercício prático de limite. Aí você foca nessa matéria. Não precisa ficar estudando aplicação, não precisa ficar estudando demonstração de forma. Enfim, isso ajuda demais. Então, você vai fazer o cálculo 1 no presencial, né? Presencial. Aí, as provas serão presenciais também, né? Sim, Bem exatamente. diferente, né, da prova online. Pois é. Você não pode consultar. Então, assim, normalmente o pessoal passa no cálculo 1 sem saber a matéria, porque tem como fazer isso em prova online. Como você, mesmo na prova online, não conseguiu passar, eu acho que isso é uma vantagem. Porque agora você vai realmente aprender o cálculo 1. Pois é. Você não vai chegar lá no cálculo 2 presencial sem saber o cálculo 1, porque vai ser 10 vezes mais difícil. Você acha que o professor vai revisar o cálculo 1 com você? Não. Já vai Eu tenho começar o certeza cálculo que 2 não. na loucura lá, ela vai assumir que você já sabe limite, você já sabe derivada. Aí quem Pois chega é. lá no cálculo 2, sem saber o 1, sem saber o pré-cálculo, com dificuldade de matemática básica, Ah, rapaz. missão É impossível, tirar né? zero na mente. É É, tirar um zero. então, assim, eu sei que você tomou pau no cálculo 1, mas não assusta não, porque eu vejo isso, né? Nessa situação, eu vejo isso como uma vantagem. Tá? Que você já vai, quando você pegar o cálculo 2, você vai estar mais preparado. Beleza? Beleza. Bom, qual foi a sua maior dificuldade no cálculo? Você lembra? Você que já fez o cálculo 1, né? Qual que era a matéria que mais te travava? Derivada e limite. Derivada, limite? Sim. Derivada e limite é quase o cálculo inteiro, né? É. Você tinha uma matéria mais específica? Você lembra o nome de alguma matéria específica que te travava mais? Tipo, dentro de limites. Uma matéria dentro de limites que você odiava. Você lembra o nome de alguma? Assíntota, continuidade. Você não lembra dos nomes, não, né? Verdade. Derivada, você tem regra da Até cadeia. aqui as perguntas. O que é domínio? O que é domínio? Entendi. É. Entendi. Você tem mais dificuldade no geral mesmo, né? Na matéria É. como um todo, né? Limite, derivada. Tá? Se você está com dúvida em domínio, provavelmente você está com dificuldade naquela parte de pré-cálculo, então, naquela parte de matemática do ensino médio. O que é domínio, o que é imagem. Entendi. Você gostou das aulas online? Você prefere as aulas no presencial? O que você prefere? Prefiro presencial. Você prefere Se eu presencial? fosse escolher entre presencial e online, eu escolhi presencial. Entendi. Você não consegue estudar no online, não? Você tem mais dificuldade? Não é dificuldade não. É porque, assim, não tá bom pra mim.
enxergar no online. A gente já está acostumado, né, com Eu já estava acostumado com o presencial. o Aí regime. começou essa pandemia, aí se danou-se tudo. Muda tudo, né? É uma coisa É, nova. Você sabe qual é a maior vantagem das aulas online? Elas ficam gravadas. Concorda é, comigo? Você poder ver a aula de novo, isso não tem preço, não. Nossa, imagina, você está lá assistindo a aula de cálculo 2, uma aula extremamente difícil. Você só tem uma chance para aprender a matéria e anotar. Uma chance. Se você distrair 5 minutos, acabou. Você perde o fio da meada ali e já não entende mais nada. E vai só acumulando, né? é. Então, tem vantagens e desvantagens, né? O presencial é bom porque você tem um contato mais próximo com o professor, você está ali na sala, né? Vê os seus colegas estudando também. Só que, na minha opinião, o online é muito melhor. Nossa, você pode ver a aula gravada, você pode assistir a aula 10 vezes, se você precisar, até você entender a matéria. Você pode assistir Pois na é. velocidade mais rápida. Nossa, eu quero assistir um trecho da aula 3. Aí você vai lá, abre o vídeo da aula 3 e assiste só um pedacinho dela. Como é que você faz isso no presencial? Não tem como, né? Você tem uma É, chance só para pegar, para aprender a matéria. E no regime online também, você tem mais ferramentas, né? Estou falando agora do lado do professor. O professor tem mais ferramentas. O professor no quadro de aula com a caneta, ele é muito limitado. Ele fica perdendo tempo apagando o quadro, entendeu? Tem professor que é mais detalhista, aí fica 10 minutos desenhando aqueles gráficos loucos, né? E perde um tempão. Tem professor também que gosta de ficar escrevendo a matéria no quadro, aí todo mundo copia. Diz que isso é uma perda de tempo tão grande. No online você já tem um texto pronto, já envia para os alunos lerem antes. A aula rende mais. Eu, antes da pandemia, eu estava acostumado com as aulas presenciais. Eu sempre dei aula particular presencial e tal. Nunca tinha feito uma aula online. Com a pandemia, eu tive que mudar tudo. Só que eu consegui me adaptar bem rápido. E a minha aula online, ela rende 2 vezes mais que a aula presencial. Estou falando sério. pois é. Uma aula online minha de 1 hora, de 2 horas, eu consigo resumir toda uma aula presencial de 4 horas. Entendeu? Estou falando sério. O rendimento é o dobro. Eu não preciso escrever no quadro. Eu consigo dar aula sentado. Entendeu? Eu uso um monte de ferramenta. Se você usar uma tecnologia boa, né? Normalmente eu gosto de espelhar um caderno digital. Eu consigo copiar a linha de cima e colar na de baixo. Você ganha tempo, entendeu? Fica no conforto da sua casa. Nossa, eu adorei. Eu adorei. Mas tem que saber fazer a aula, né? Tem que saber usar as ferramentas. Precisa ter experiência. Tem professor que fica dando aula online em slide, sabe aquela aula? Ele fica só falando. Aí não faz muito sentido. Aí realmente o presencial é melhor. Entendeu? Exatamente como o professor de química tá fazendo. Professor de química? Exatamente. Aham. É. Aula assíncrona e ele falando. Aí dá preguiça. Aí eu concordo com você que o presencial é melhor. Isso é um É muito problema também, né? melhor. Porque tem muito professor que está dando aula presencial há anos, né? Dá aula presencial há mais de 20, 30 anos, e agora está todo mundo sendo obrigado a ir para o online. Não é todo mundo que gosta, né? Que tem paciência de Pois é. aprender a usar as novas ferramentas e tal. Mas eu prefiro a online. Daqui a pouco a gente vai resolver uma lista de exercício aqui. Você vai ver como que a minha aula online é. Nossa Senhora, é legal demais. Eu uso uma tecnologia bem diferente. Quer ver? Eu vou espelhar a tela aqui do iPad só para te mostrar as vantagens
de fazer uma aula online, né, usando a tecnologia certa. Olha só, quando você está numa aula online, eu consigo aproveitar uma apostila, por exemplo, uma apostila digital, um PDF, e escrever em cima dela. Como você faz isso numa aula presencial? Não dá, não tem Você já como. teve professor que pega o enunciado da prova, está aqui já, pronto, e escreve no quadro. Questão número 1, escreve o enunciado todo de novo. Pô, já passou 5 minutos de aula, só escrevendo o enunciado. Entendeu? Aqui, olha, por exemplo, vamos supor que a gente está resolvendo essa questão aqui. Ó. Eu tenho x mais 3 ao quadrado, mais 10. Beleza? Aí Sim, fica, né? X ao quadrado mais 6x mais 9, que é a produto notável, né? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro com o segundo, segundo ao quadrado, mais o 10. Tudo bem? sim. Aí agora eu posso juntar o 9 com o 10. Olha que legal essa ferramenta aqui. Eu copio a linha de cima, colo na de baixo, apago esse pedaço aqui, 10 com 9, 19. Tá vendo como que é mais rápido? Tem várias ferramentas. Eu consigo copiar, eu consigo colar. Aí, imagina, eu não preciso de apagar o quadro, não. Cara. Ah, em vez de apagar o quadro, eu clico aqui, ó, apagar. Pronto. Vai para a próxima. É muito Pois é. rápido, é muito prático. Eu quero desenhar uma circunferência. Ó, circula aqui, pronto. É muito melhor. Eu tenho muito mais opções. Aumenta a espessura. Eu consigo mudar a cor dessa circunferência. Pôr um vermelho aqui. Vou desenhar um círculo trigonométrico. Você já ouviu falar? Círculo trigonométrico? Círculo trigonométrico, não. É. Ouvi Um falar, não. círculo dentro do plano cartesiano. Aí você tem o eixo Y, que é o eixo do seno, o eixo X, que é o eixo do cosseno. Ah, eu acho que ela fazia isso. Isso Você aí. tem um ângulo aqui que fica variando, né? O ângulo, vou chamar ele de É. alfa. Você percebeu como é que fica bonito o gráfico? Olha só, como é que fica destacado? Eu posso usar a cor vermelha, eu posso usar a cor azul, a cor preta, aumentar a espessura, colocar a setinha, certo? Às vezes no quadro tem aquele professor que não sabe fazer essa diferença, fica um negócio assim. Enfim, tem infinitas opções que a gente pode usar. E olha essa opção aqui, olha que legal. Eu consigo pegar uma calculadora e colocar aqui do lado do caderno. Tá vendo? Você consegue, ao mesmo tempo, ver o PDF e enxergar o gráfico de cima, de baixo. Tá vendo? Lá no Sim. cálculo 2, talvez no cálculo 3, você vai trabalhar com gráficos em 3 dimensões. Ó. Além do X e o Y, você tem para cima e para baixo. Aí começa a ficar mais divertido. Por exemplo, se a gente não tivesse essa ferramenta aqui, os professores no quadro, né? Olha como que é mais difícil você enxergar aquele gráfico num papel, numa parede. Olha só, seria algo assim, ó. Entendeu? Em 3 dimensões. É mais difícil de enxergar, concorda? Concordo. Aqui, eu não consigo girar para você ver embaixo, né? Para você enxergar o negócio girando de cima para baixo. Aí, basicamente, lá no cálculo 3, a gente vai trabalhar com limite derivado integral com gráficos em 3 dimensões. Então, se você tem essas ferramentas aqui, né, como uma calculadora gráfica rápida aqui para você ficar vendo, o que você prefere? Fala sério. Enxergar esse gráfico aqui, chama um paraboloide circular esse gráfico. Você prefere Prefiro enxergar esse enxergar esse gráfico gráfico. na Porque isso aí. calculadora, assim, bonito, olha, com todos os eixos, ou você prefere assim? Prefiro esse gráfico aí. Prefere Tá esse melhor. gráfico. E assim, aqui ainda está bonito, porque eu É. estou usando um caderno digital. O professor, quando escreve isso aqui no quadro, muitas vezes ele nem muda a cor. Você tem que ser muito bom no desenho, né, para você conseguir representar. Enfim, consegui te convencer que a aula online é melhor ou não? Me convenceu agora. Convenci? Ah, então tá bom. Uhum. Deixa eu tirar a tela aqui.
Então é isso, Paulo. Muito obrigado aí pela entrevista. Foi bacana te conhecer. Beleza? Sim. Espero você lá na jornada Passeio em Cálculo. Vai ser um evento bem legal. Você vai aprender vários macetes que vão te ajudar a passar nessa matéria. Beleza? Valeu! Uhum.